Neste exato momento, o Brasil inteiro está em choque, paralisado por um fenômeno absolutamente inesperado. A TV Globo, a maior emissora do país, exibiu um documentário especial de apenas 9 minutos sobre o próprio Brasil. O resultado? Uma audiência avassaladora de 79%. Foi como se cada família de norte a sul tivesse parado para assistir aquele programa. Assim que os créditos subiram, as redes sociais brasileiras explodiram. Esse não é o Brasil que eu achava que conhecia, dizia um comentário. Meu Deus, acabei de perceber que vivi minha vida inteira enganado pelos meus próprios preconceitos, escrevia outro. O site do Globoplay, o serviço de streaming da emissora, chegou a cair por excesso de acessos simultâneos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O curta foi traduzido para várias línguas e viralizou globalmente. Em apenas um dia, ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações. A grande mídia europeia e norte-americana começou a repercutir massivamente o filme de 9 minutos, e uma avalanche de comentários de estrangeiros compartilhando suas experiências positivas no Brasil inundou a internet. Mas afinal, o que tinha esse vídeo para abalar o mundo dessa forma? O produtor por trás do documentário era um jornalista da própria Globo, Marcos Almeida. Logo após a exibição, ele escreveu um desabafo honesto em seu perfil pessoal: "Eu fui para essa pauta com o maior preconceito do mundo. No entanto, à medida que a gravação avançava, comecei a sentir uma vergonha profunda de mim mesmo. O que será que ele vivenciou?" Vamos testemunhar, através dos olhos de um brasileiro cético, a jornada extraordinária que o fez enxergar a verdadeira face do seu próprio país. Boa noite, meu nome é Marcos Almeida. Sou produtor executivo na TV Globo. E um documentário especial de 9 minutos que produzi sobre o Brasil acaba de ser exibido. Quando o programa começou, para ser mais exato, aos 2 minutos e 17 segundos, meu celular começou a vibrar sem parar na mesa de controle. Uma mensagem da equipe de monitoramento de audiência mostrava um número que parecia irreal: 79%. Minhas mãos tremiam de uma forma que eu não conseguia controlar. Na história da televisão brasileira, nunca um documentário havia alcançado um índice tão estratosférico. Da janela do meu escritório no Jardim Botânico, as luzes do Cristo Redentor naquela noite pareciam brilhar com uma clareza diferente. O único som no ambiente era o zumbido do ar-condicionado. Naquele instante, um sentimento de reverência e pavor tomou conta de mim. Assim que o programa terminou, o site da emissora caiu. A equipe de tecnologia informou que o número de usuários simultâneos havia excedido a capacidade dos servidores. A hashtag "O produtor que viu a verde" se tornou o assunto mais comentado do Twitter no Brasil. Minha caixa de e-mails pessoal estava prestes a explodir. Sinceramente, eu esperava uma enxurrada de protestos e críticas, afinal, era uma reportagem sobre o Brasil com uma abordagem polêmica, e eu achei que a controvérsia seria inevitável. No entanto, quando abri a tela, minhas previsões estavam completamente erradas. Obrigado, produtor. Finalmente eu entendi a verdade. Eu tenho vergonha do preconceito que carreguei a vida inteira. A seção de comentários estava lotada de mensagens de gratidão. Uma em especial de um senhor de mais de 70 anos, tornou-se o comentário mais curtido. Por 70 anos, eu acreditei que o Brasil era uma terra de caos e desordem. Hoje eu me sinto profundamente envergonhado. Ao ler aquela frase curta, senti um nó se formar na minha garganta. O vídeo, postado na conta oficial da emissora no YouTube, ultrapassou 1 milhão de visualizações em apenas uma hora. Em 24 horas, esse número saltou para mais de 10 milhões. Era uma velocidade que eu nunca tinha visto em meus 20 anos de carreira. Na manhã seguinte, a imprensa internacional começou a se mover. A CNN noticiou: emissora brasileira quebra o complexo de vira-lata de uma nação. A BBC chamou o documentário de O Milagre de 9 minutos. Jornais na França e Alemanha também correram para cobrir a notícia. A reação do público europeu foi impressionante. Uma mulher francesa comentou: "Lembrei-me do calor humano dos turistas brasileiros que conheci em Paris." Sem perceber, eu estava chorando. Um homem alemão escreveu: "Lembrei do jovem que me ajudou no metrô de São Paulo. Isso me fez querer voltar ao Brasil imediatamente."
Um espectador espanhol deixou a mensagem: o olhar das pessoas no vídeo é tão sincero. Saudades do Brasil, eles escreviam. Os próprios brasileiros começaram a se manifestar, a maioria em tom de autorreflexão. Um executivo que sempre considerou o Brasil barulhento e desorganizado comentou que decidiu ir comprovar pessoalmente e já havia comprado uma passagem para conhecer o Nordeste. A situação no dia seguinte à transmissão foi ainda mais surpreendente. Os sites de cursos de português para estrangeiros no Brasil caíram devido ao pico de tráfego. Relatórios mostraram que o número de matrículas diárias aumentou em 10 vezes. Um centro de idiomas em Copacabana fixou um aviso com uma lista de espera de 340 pessoas. Um restaurante de comida brasileira em São Paulo anunciou o fechamento antecipado às 5 da tarde porque todos os ingredientes para a feijoada e o churrasco haviam se esgotado. O dono de um restaurante que vendia pão de queijo e coxinha em uma entrevista disse: os clientes estão vindo por curiosidade sobre a comida que apareceu no documentário. Eu tenho esse restaurante há 20 anos e nunca vi nada parecido. A mídia brasileira noticiou o fenômeno com manchetes como: faturamento de restaurantes típicos aumenta 1000%. A explosão de consumo após o choque cultural. Um post de um imigrante venezuelano que mora no Brasil também me emocionou. Meus colegas de trabalho brasileiros pela primeira vez disseram que o Brasil é um lugar incrível. Havia em suas vozes um profundo alívio, como se esperassem por isso há muito tempo. Era meia-noite e eu ainda estava no escritório. Não apaguei a luz, apenas fiquei encarando a tela do computador. Os números no monitor continuavam subindo: 10 milhões de visualizações, 80 mil curtidas, 230 mil comentários. Eu sussurrei para mim mesmo: este não foi um programa que eu fiz. Foi o mundo finalmente enxergando a verdade. Naquele momento, o que senti foi um tremor de medo e uma pontada de confusão. Mas eu sabia que nada daquilo era por acaso. Antes de fazer este filme, eu era exatamente como eles. Eu olhava para o Brasil com preconceito e arrogância, recusando-me a ver a realidade. Minha transformação começou com uma experiência que tive no meu próprio país. Uma experiência que mudou minha vida e, por fim, abalou o Brasil inteiro. Na verdade, quando planejei este documentário, minha intenção era completamente diferente. Para ser sincero, eu queria expor as mazelas do Brasil. Na reunião de pauta eu disse aos meus colegas: estão falando demais sobre a potência emergente do Brasil ultimamente. Isso me irrita. Que cultura pop! Que soft power! Os jovens estão apenas imersos numa ilusão. Meu tom era carregado de uma confiança cínica. Apontei para o quadro branco e continuei: eu vou mostrar a todos a verdadeira face do Brasil. Não a imagem maquiada para turista, mas a realidade nua e crua. O quadro branco já estava coberto com a lista que eu havia preparado: trânsito caótico, serviços públicos ineficientes, burocracia paralisante, a violência urbana, o famoso jeitinho para tudo que dá errado. Essa era a imagem do Brasil na minha cabeça. Meu chefe Ricardo, o gerente de jornalismo, disse com uma expressão preocupada: Marcos, o papel da mídia é o equilíbrio. Não seja tão parcial. No entanto, suas palavras apenas feriram meu ego. Respondi com firmeza: mostrar a realidade não é a missão de um jornalista? O público tem o direito de saber a verdade. Minha confiança tinha um motivo. Embora eu vivesse no Brasil, eu via o país através de uma lente de pessimismo, alimentado por décadas de más notícias, histórias contadas por expatriados frustrados e a minha própria sensação de superioridade cultural internalizada, o clássico complexo de vira-lata. A formação da equipe também foi intencional. A produtora Júnior Bia era uma jovem que mal conhecia o Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. O editor, Hideki, um nipo-brasileiro de terceira geração, admitiu que nunca tinha comido um acarajé na vida. Eu escolhi deliberadamente pessoas com pouca vivência real do país, sob o pretexto de precisar de um olhar isento. Mas, na verdade, eu precisava de pessoas que concordassem com as minhas ideias pré-concebidas. Na primeira reunião, Bia perguntou: produtor, o Brasil tem tantos problemas assim? Respondi cheio de confiança: você verá com seus próprios olhos quando chegarmos lá. A lente da câmera não mente. Hideki acrescentou:
Mas, e a recente popularidade dos produtos brasileiros no exterior, como os cosméticos da Natura ou café especial? Isso também não deveria ser noticiado? Eu balancei a cabeça. Não se deixe enganar pelo marketing. O que queremos mostrar é a realidade por trás dos anúncios bonitos. Após a reunião, anotei em meu caderno. Objetivo: resumir e apresentar a verdadeira face do Brasil em 9 minutos. Quebrar a ilusão. Fazer as pessoas encararem a realidade. Naquela noite eu disse à minha esposa, este documentário com certeza vai dar o que falar. Todos vão saber a verdade. Minha esposa perguntou preocupada, você vive aqui, mas parece que não conhece o país. Como pode ter tanta certeza? Eu ri. Eu não te digo sempre para não se deixar enganar pelas aparências? A câmera precisa ser fria, desprovida de emoção. Contanto que mostremos a realidade como ela é, a verdade virá à tona. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, vi um anúncio de turismo do governo no metrô, mostrando as praias do Nordeste e a Amazônia. Pensei comigo mesmo, é por causa desse tipo de imagem editada que as pessoas são enganadas. Eu vou desmascarar tudo isso. Ao chegar à emissora, revisei minha proposta. Eu estava muito satisfeito com o título, Brasil, Fantasia e Realidade. O subtítulo era, A Verdade sobre o Brasil em 9 minutos. Na última reunião com a equipe enfatizei, vamos filmar tudo como é sem qualquer preconceito. Mas desde que a câmera esteja apontada para a verdade, a realidade se revelará. Bia perguntou, cautelosamente, e se o que encontrarmos não corresponder às nossas expectativas? Respondi, relaxe, isso não vai acontecer. Décadas de problemas acumulados não mudam da noite para o dia. Fechei o caderno e murmurei, 9 dias são suficientes. A falsa fantasia não vai durar. Naquela época eu estava realmente cheio de confiança. Embora eu vivesse no Brasil, eu acreditava que o meu conhecimento, formado pela bolha em que vivia e pela mídia que consumia, era tudo. Eu não percebia a arrogância gigantesca que havia dentro de mim, e o quão vergonhoso isso era. Eu estava prestes a descobrir. Desde o momento em que pousamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, algo parecia errado. Mas eu não queria admitir. Qualquer aeroporto de um país é tratado como uma vitrine para turistas estrangeiros, disse eu em voz alta para a equipe. Mas as instalações modernas e os funcionários falando inglês fluente me deixaram desconcertado. No controle de passaportes, o oficial da Polícia Federal disse, bem-vindo de volta, com um sorriso amigável. Eu, sem querer, fiz uma reverência profunda. Ao sair do aeroporto, pegamos um táxi para o centro de São Paulo. Liguei a câmera e comecei a filmar a paisagem pela janela. Eu esperava um caos de motos e motoristas imprudentes. No entanto, o trânsito na Marginal Tietê fluía de forma surpreendentemente ordenada. Os veículos seguiam em suas faixas. O taxista, um senhor de idade, olhou para mim pelo retrovisor e perguntou, o senhor é de fora? Está filmando o quê? Com um tom um pouco provocador, eu perguntei, ouvi dizer que o trânsito de São Paulo é sempre um inferno. Hoje está especialmente tranquilo? O motorista sorriu amigavelmente. Hoje em dia, com aplicativos como o Waze, a gente já sabe em tempo real onde está o congestionamento e desvia antes. Talvez seja até mais eficiente que em muitos lugares da Europa, não acha? Aquela frase me deixou sem palavras. A São Paulo caótica e desordenada que eu imaginava não existia. No hotel foi a mesma coisa. Ao entrar no saguão, um funcionário me cumprimentou em português claro. Seja bem-vindo, senhor Marcos. Já estávamos esperando o senhor. Fiquei surpreso como ele sabia meu nome. Ele disse que haviam verificado os dados da reserva com antecedência. Durante o check-in, eu deliberadamente criei dificuldades. Eu quero um quarto extremamente silencioso. A temperatura do ar-condicionado deve ser exatamente 24 graus. E quero uma chamada para despertar pontualmente às 7 da manhã. O funcionário não demonstrou o menor sinal de irritação. Ele continuou sorrindo e respondeu, claro, senhor. Tenha uma noite confortável. Na manhã seguinte, no restaurante do hotel, fiz pedidos ainda mais difíceis. O café morno,
os ovos com a gema mole, o pão apenas levemente tostado. Eu esperava que o jovem garçom ficasse confuso. No entanto, ele sorriu de forma alegre. Certo, por favor, aguarde um momento. A comida que chegou estava exatamente como eu havia pedido. E o sabor era excelente. Deixei deliberadamente um pouco de comida no prato e me levantei. O mesmo funcionário se aproximou, preocupado. Senhor, a comida não estava do seu agrado? Gostaria que eu trocasse por outra coisa? Eu balancei a cabeça, constrangido. Não, é que eu já estou satisfeito. Quando começamos a filmar na rua, a realidade também era diferente do esperado. A Avenida Paulista estava impecavelmente limpa. As pessoas caminhavam de forma ordeira, e quase não havia lixo no chão. Lixeiras de coleta seletiva estavam por toda parte. Decidi pedir informações de propósito, esperando uma resposta rude. No entanto, todas as pessoas que abordei pararam e me indicaram o caminho gentilmente. Um estudante universitário até disse: estou indo nessa direção também. Vamos juntos. Embora não fosse seu destino original, ele me acompanhou por um longo trecho. Uma mãe, vendo-me com o equipamento pesado, disse: deve estar cansado, né? Vou te levar até um ponto de táxi ali na frente. O mais surpreendente foi encontrar um senhor idoso. Eu, de propósito, pedi uma rota muito complicada. O velhinho explicou por um momento e depois disse: só falando é difícil de entender. Eu te levo lá. E então, ele caminhou comigo por 15 minutos até o meu destino. Ao chegarmos, o senhor disse: seja bem-vindo a São Paulo. Espero que você leve boas lembranças daqui. Naquela noite revi os vídeos gravados. A tela estava cheia de pessoas amigáveis, ruas limpas e uma cidade organizada. Este não é o Brasil que eu estava procurando, murmurei, enquanto apertava a tecla delete no meu notebook. Os arquivos de um dia inteiro de gravação desapareceram, um por um. Bia perguntou, surpresa: produtor, por que está apagando tudo? Eu olhei fixamente para a tela e respondi: isso não é real. É apenas uma coincidência. Amanhã com certeza será diferente. No entanto, no fundo do meu coração, eu sabia claramente que o problema não era o Brasil, mas sim o meu preconceito. Eu não queria ver a verdade, mas sim encontrar evidências para provar que meu preconceito estava correto. Do lado de fora da janela, as luzes de São Paulo cintilavam lindamente. Ao ver aquela cena pela primeira vez, senti vergonha. De volta ao Rio, tentei uma nova abordagem, um teste cego. Deixar os brasileiros provarem iguarias sem saber a origem, mas sugerindo que fossem importadas. Eu queria registrar a reação mais pura, sem preconceitos. No centro financeiro da cidade, montei uma pequena barraca com feijoada, coxinha, açaí e café especial de Minas Gerais. Eu convidava os pedestres a provar gratuitamente, dizendo que era uma nova receita gourmet europeia. No início, as pessoas olhavam com desconfiança. Um executivo de uns 30 e poucos anos foi o primeiro a se aproximar. Isso é comida importada? Nunca provei. Ele pegou uma coxinha e seus olhos se arregalaram instantaneamente. Uau, que sabor complexo! Crocante por fora, macio por dentro, o aroma é incrível. Depois de comer, ele imediatamente ligou para um colega. Cara, desce aqui na praça. Tem um negócio surreal aqui. Duas donas de casa de 50 e poucos anos hesitaram diante de um pequeno cumbuca de feijoada. Parece ter um caldo bem rico, né? Uma delas tomou coragem e provou uma colherada, e imediatamente exclamou: meu Deus, o que é isso? O sabor é muito mais profundo que muitos pratos que comi na França. Queria tentar fazer em casa. Pode me dar a receita? Seu amigo também começou a comer com entusiasmo. Um casal de universitários olhou com curiosidade para o café. É aquele famoso café da Escandinávia? Parece bem cheiroso. O rapaz tomou um gole e sorriu. Apesar de forte, o aroma é muito perfumado. Dá vontade de continuar bebendo. O sabor é muito único, vicia. A namorada também provou e perguntou: vende isso no Brasil? Onde posso comprar? O mais impressionante foi um senhor de 70 e poucos anos, que se aproximou lentamente apoiado em uma bengala.
Depois de provar a feijoada, ele ficou em silêncio por um longo tempo. A minha vida inteira. Eu desprezei a nossa própria comida. Achava que só o que vinha de fora era bom. Como eu fui tolo! Seus olhos estavam úmidos. Desde a minha juventude fui ensinado que o Brasil era um lugar atrasado. Mas depois de provar este sabor, percebo quão rica é a nossa cultura. Uma multidão começou a se formar. Nós também queremos provar. Nossa, o cheiro está maravilhoso. A fila foi crescendo e a comida que preparamos acabou em um instante. As pessoas perguntavam: amanhã tem mais? Onde podemos comer isso? Um homem de meia idade que bebia o café disse: nos filmes eles sempre bebem esses cafés chiques. Agora eu entendo por quê. O sabor é ótimo. Perfeito para beber quando se está estressado. Uma jovem disse à sua colega: imagina isso no cardápio do almoço do escritório. Seria perfeito. O cinegrafista Hideki perguntou em voz baixa ao produtor: vamos continuar filmando? Eu olhei para a câmera e disse: chega. Essa não é a imagem que eu queria. No entanto, a verdade era exatamente o oposto. Este era o mundo real. A reação genuína das pessoas depois de deixarem de lado seus preconceitos. Um menino de mãos dadas com a mãe apontou para o açaí. Mãe, posso provar aquele? A mãe hesitou. Então a criança disse: um amigo da minha escola, o pai dele é do Pará, um dia ele trouxe açaí para a escola e era uma delícia. Naquele momento, percebi que as crianças já aceitavam as diferenças sem preconceitos. O problema estava nos estereótipos dos adultos. Quando a degustação terminou e estávamos guardando o equipamento, uma senhora se aproximou. Obrigada, viu? Graças a vocês descobri um sabor tão delicioso. Agora comecei a ficar curiosa sobre o meu próprio país. Naquela noite na sala de edição, olhando para aquelas imagens pensei: uma única garfada pode derreter décadas de preconceito. Quando o sabor entra na boca, todas as suposições desmoronam. Bia perguntou: produtor, essas imagens serão usadas? Eu assenti. Sim. Porque esta é a verdade. Em meu caderno escrevi: o sabor de uma garfada destruiu minhas crenças. A língua não mente. Dizem que a partir daquele dia, o número de pessoas procurando por comida brasileira autêntica nas ruas aumentou. Alguns restaurantes até adicionaram pratos regionais aos seus novos menus. O dono de um restaurante me disse mais tarde: desde que seu programa foi ao ar, os clientes sempre perguntam sobre pratos típicos. Graças a você, eu também comecei a aprender a cozinhar com temperos autênticos do Brasil. Com evidências, não com sentimentos, eu disse. Planejei um novo experimento. Em um teste cego, os produtos brasileiros seriam realmente melhores que os importados? As pessoas ainda escolheriam os produtos brasileiros? Aluguei um estúdio em um bairro nobre de São Paulo e preparei cosméticos, produtos eletrônicos e itens de uso diário. Cobri perfeitamente todos os logotipos das marcas. Os participantes só poderiam avaliar com base na qualidade do produto em si. A primeira participante foi uma mulher de 40 e poucos anos, para um teste de produtos para a pele. Pedi que ela aplicasse um produto diferente em cada mão. O da esquerda é um pouco pegajoso. O da direita parece que penetra na pele. O aroma também é muito elegante e suave. Ela escolheu o produto da direita sem hesitar. Era um creme da Natura. Um estudante universitário de 20 e poucos anos deu uma avaliação semelhante: a textura deste é melhor. Parece mais natural. Dos 12 participantes, 9 escolheram o produto brasileiro. Pensei comigo mesmo: isso é apenas uma coincidência? O teste dos eletrônicos foi ainda mais surpreendente. Preparamos fones de ouvido de uma marca brasileira de alta fidelidade e de uma famosa marca internacional. O primeiro participante alternou entre os dois. Este aqui tem um grave mais profundo, o som é mais limpo. O encaixe no ouvido também é mais confortável. Um senhor de 60 e poucos anos tirou os fones e disse: a vida inteira só usei marcas estrangeiras, mas acho que este aqui é melhor. Não sei por quê. Quando a marca foi revelada, todos ficaram surpresos. O produto que eles tanto elogiaram era de uma marca brasileira. Nossa, é do Brasil? Achei que fosse alemão.
A qualidade é excelente. Também testamos outros produtos, como capas de celular e carregadores portáteis. Um estudante de design examinou os produtos cuidadosamente e avaliou: o design deste é mais elegante. Tem um toque internacional. O outro parece um pouco datado. A maioria dos produtos que ele escolheu era brasileira. Um executivo que testou um carregador portátil disse: este é mais leve, o design é minimalista e a velocidade de carregamento é maior. Continuei a registrar em meu caderno: elegante e intuitivo design centrado no usuário. Uma dona de casa comparando utensílios de cozinha disse: o cabo deste é mais confortável de segurar, o peso é ideal. Os detalhes são muito bem pensados. Os dados finais foram compilados. Em todos os testes, os produtos brasileiros receberam 73% da preferência. Eu olhei para aquele resultado e murmurei: esta é uma verdade que não posso mudar com a edição. Um participante se aproximou de mim após o teste e disse: sinceramente, eu não gostava muito de produtos brasileiros. Sempre acreditei que os produtos importados eram os melhores. Mas hoje, vendo a minha própria escolha, percebi que isso era apenas preconceito. Outro participante disse: por não saber a marca, pude escolher honestamente. Agora sinto que realmente vi a qualidade do produto em si. Uma jovem perguntou: desde quando o Brasil começou a produzir coisas tão boas? Será que só eu não sabia? Eu não consegui responder, porque eu também não sabia. Um membro da equipe de produção sussurrou: produtor, este resultado será transmitido como está, claro. Os números não mentem. Naquela noite reanalisei os dados. Independentemente da idade, gênero ou profissão, os resultados eram quase os mesmos. Os produtos brasileiros eram de fato superiores em qualidade. Bia perguntou: você esperava que o resultado fosse este? Eu balancei a cabeça. Não. Mas esta é a realidade. Uma realidade que nós não conhecíamos ou talvez não queríamos admitir. Hideki acrescentou: a ideia de que o primeiro mundo é superior em tudo talvez seja apenas uma ilusão nossa. Olhei pela janela e pensei: a verdade pode até superar os números, mas desta vez foram os números que disseram a verdade. Na última página do meu caderno, escrevi: os dados não entendem de preconceito. Eles apenas apresentam fatos. O resultado deste teste destruiu o último resquício de orgulho que restava em mim. Mas ao mesmo tempo senti um alívio, porque não precisava mais me apegar a uma falsa superioridade. Propus: agora é hora de ouvir as histórias daqueles que realmente conhecem o Brasil. Precisamos das vozes de quem viveu a experiência na pele. Começamos a fazer entrevistas na rua, no centro do Rio de Janeiro. A primeira pessoa que encontramos foi uma executiva de 30 e poucos anos. O Brasil? Ah, eu viajei o país todo a trabalho. Honestamente, no começo minhas expectativas eram baixas, mas o resultado foi que cada lugar era mais surpreendente que o outro. A comida é maravilhosa, e a diversidade cultural é algo que não se vê em nenhum outro lugar. Encontramos um casal de 50 e poucos anos. A esposa disse que eles viajaram para comemorar 30 anos de casamento. No início fui eu que sugeri, mas depois que voltamos, foi o meu marido quem quis ir de novo, para a Amazônia desta vez. O marido acrescentou: os hotéis de selva são incríveis, a natureza é exuberante e as pessoas são extremamente acolhedoras. É um Brasil que poucos brasileiros conhecem, mas com um charme único. Também entrevistamos um casal de estudantes universitários. A infraestrutura digital é ótima. O sinal de Wi-Fi é forte em quase todos os lugares. Dá para usar pagamento por aproximação em qualquer barraquinha de praia. O sistema de pagamento digital, o PIX, é mais avançado que o de muitos países desenvolvidos. A história de uma senhora de 70 anos foi muito comovente. Fui sozinha para Salvador e me perdi no Pelourinho. Pedi ajuda a um policial, mas ele não falava inglês, eu sou estrangeira. Mas ele usou o aplicativo de tradução do celular e me acompanhou pessoalmente até o hotel. Fiquei muito grata a ele. Um empresário de 40 e poucos anos disse, de uma perspectiva de negócios: as startups brasileiras são muito determinadas, as decisões são rápidas e a execução é forte. Na Europa, ficamos em reuniões intermináveis, mas aqui as coisas acontecem rápido.
Naquele momento, uma estudante universitária alemã que falava português fluentemente se aproximou de nós. Ela se chamava Sophie. Por que você aprendeu português? Perguntei. Sophie pensou um pouco e começou a falar lentamente. Na Alemanha, na minha vida social, é difícil fazer amigos de verdade. Todo mundo constrói um muro. Na superfície parecem amigáveis, mas não revelam o que sentem por dentro. Sua expressão ficou séria. Nos jantares da empresa, mesmo depois de beber, eles prometem que amanhã conversarão de forma mais descontraída, mas no dia seguinte, no trabalho, ainda usam uma linguagem muito formal. Essa distância sempre existe. Os olhos de Sophie brilharam quando ela continuou, mas os brasileiros são diferentes. Uma vez que se tornam seus amigos, eles são amigos de verdade. Eles se preocupam genuinamente com você, te tratam como família. Contanto que você abra seu coração, eles estarão sempre ao seu lado. Quando você tem um problema, eles realmente se preocupam. Quando você está feliz, eles ficam felizes com você. É como se as coisas estivessem acontecendo com eles mesmos. Eu assenti anotando, distância social versus calor humano sincero. Sophie sorriu e acrescentou, estar com amigos brasileiros é muito relaxante, porque não preciso me esconder. Na Alemanha, tenho que estar sempre atenta ao meu comportamento para não incomodar os outros. Mas no Brasil, eu posso ser eu mesma. Quais são seus planos para o futuro? Perguntei. Depois de me formar, vou trabalhar no Brasil. Já encontrei uma empresa. Meus pais são contra, mas esta é a minha vida. Depois da entrevista com Sophie, olhei para o céu. O céu estava azul e sem nuvens. Encontramos outro viajante, um professor aposentado. Por 40 anos, ensinei aos meus alunos que o Brasil era um país subdesenvolvido. Mas depois de viajar por aqui, percebi que estava errado. Especialmente a energia dos jovens é incrível. Algo que já perdemos na Europa ainda existe aqui. Uma dona de casa disse, nas feiras livres do Brasil, as vendedoras me cumprimentam com entusiasmo, cheias de calor humano. Elas até me dão um pouco a mais de verdura de brinde. É um carinho que não se sente em qualquer lugar. Um jovem executivo ofereceu uma perspectiva diferente. Eu vejo os funcionários no Brasil, mesmo que muitas vezes trabalhem até tarde e pareçam cansados, eles têm uma paixão pela vida, uma garra. As empresas no Japão, onde trabalhei, embora silenciosas, pareciam rígidas e sem vida. Após as entrevistas, na última página do meu caderno, escrevi, quem viveu a experiência dá impressões positivas. Quem não viveu dá impressões negativas. A resposta está na experiência. Naquela noite, ao chegar em casa, disse à minha esposa, eu realmente entendi o Brasil errado. Nós vivemos presos em uma imagem que nós mesmos criamos. Minha esposa perguntou, e agora, o que você vai fazer? Vou mostrar a verdade. Exatamente como ela é. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não era uma diferença geográfica, mas uma diferença de mentalidade. O tempo todo, fomos nós que fechamos nossos corações. Eu estava em pé na janela do meu quarto de hotel, olhando para a paisagem noturna do rio. As luzes se estendiam até o infinito, mas meu coração esteve vagando na escuridão por muito tempo. Reflete a noite inteira. Eu deveria esconder ou mostrar? O disco rígido em minhas mãos parecia extremamente pesado. Ele continha todas as gravações do último mês, a verdadeira face do Brasil, as reações surpresas dos brasileiros e, o mais importante, o processo de desmoronamento do meu próprio preconceito. Embora fosse vergonhoso, tudo aquilo era um registro honesto. Às 3 da manhã, eu não podia mais adiar. Apontei a câmera para mim mesmo e apertei o botão de gravação. No espelho, meu rosto parecia exausto. Respirei fundo e comecei a falar. Eu queria depreciar o Brasil. Este foi o ponto de partida deste documentário. Mas o que eu vi foi completamente diferente. Sinceridade, organização, calor humano e vitalidade. Meu preconceito estava errado. Uma confissão curta de apenas 1 minuto, mas que levei 1 hora para gravar. Repeti várias vezes. Minha voz tremia. Meus olhos estavam vermelhos.
foi o momento em que o orgulho de 20 anos de carreira desmoronou. Na manhã seguinte, o clima na sala de edição era extremamente tenso. Hideki passava meu vídeo de confissão em silêncio, repetidamente. Bia não ousava olhar nos meus olhos. Todos sabiam que uma vez que este vídeo fosse ao ar, não haveria volta. Cada passo em direção à sala do meu chefe, Ricardo, parecia pesar uma tonelada. Ele assistiu à versão editada de 9 minutos. Eu não conseguia decifrar a mudança em sua expressão. Após o vídeo, o silêncio na sala foi longo. Só se ouvia o som distante do trânsito. O gerente finalmente falou: a missão da mídia é ser corajosa. Mas ele continuou: mas é preciso estar preparado para arcar com as consequências dessa coragem. Eu fiz uma reverência profunda e disse: estou preparado. A reunião da diretoria da emissora foi como uma tempestade. Do lado de fora da sala, ouvia-se um debate acalorado. Elogiar o Brasil é perigoso, mas os tempos mudaram. Os argumentos se chocavam. 2 horas depois, a porta se abriu e o diretor-geral, Sr. Yamamoto, saiu com uma expressão tensa. Ele olhou para mim e perguntou: você tem certeza absoluta disso? Eu não desviei o olhar. Sim, foi minha única resposta. 9 minutos. Foi o tempo que o diretor me deu. Nem mais, nem menos. Pensei comigo mesmo: 9 minutos são suficientes. A verdade não depende da duração. Voltei para a sala de edição para o trabalho final. Eu precisava condensar a jornada de 1 mês em 9 minutos. O que incluir? O que cortar? Quanto mais eu pensava, mais cada cena parecia preciosa. A imagem do senhor idoso que me guiou em São Paulo, o momento em que a senhora chorou ao provar a feijoada, as expressões de surpresa dos participantes no teste cego. O que mais me confundiu foi onde colocar minha confissão. No início ou no final? Por fim, decidi colocá-la no início, porque o público precisava saber como este documentário começou e como ele mudou. Ao gravar a narração final, minha voz estava diferente do habitual. Abandonei a técnica e injetei apenas sinceridade. Eu disse: faz muito tempo que não olhamos para o nosso próprio país com bons olhos. É hora de tirar os óculos do preconceito. Após a gravação, o olhar dos meus colegas mudou. Alguns aplaudiram, outros assentiram. Mas eu estava com muito medo. Eu não sabia qual seria o impacto desses 9 minutos. Seria um tsunami ou uma pequena ondulação? Na noite anterior à exibição, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto. Eu me arrependeria? Mas eu já havia cruzado um rio sem volta. Um rio que, de qualquer forma, precisava ser atravessado. No dia da exibição, meu rosto no espelho parecia estranho. Era um rosto que mostrava que algo havia sido perdido, mas também que algo havia sido ganho. Andando pelos corredores da emissora, os olhares dos colegas eram como agulhas nas minhas costas. Alguns olhavam com preocupação, outros com respeito. A noite estava chegando. Eu estava em pé, em frente aos monitores na sala de controle. Minhas mãos suavam, e o som do meu coração batia nos meus ouvidos. Finalmente o programa começou. Meu rosto apareceu na tela. E então a frase que ecoaria por todo o Brasil: eu queria depreciar o Brasil. O momento em que os 9 minutos de verdade encontraram o mundo. Agora, não havia onde se esconder. Os primeiros 2 minutos do programa foram calmos. Os monitores na sala de controle piscavam silenciosamente, e o gráfico de reação mostrava uma linha horizontal estável. Mas quando a cena da minha confissão foi ao ar, tudo explodiu. Os números no monitor de audiência começaram a subir loucamente. 30%, 50%, 70%. A velocidade era inacreditável. Ao mesmo tempo, o alarme do servidor da emissora soou. Isso significava que o número de acessos ao site havia sobrecarregado o sistema. No início, eu esperava uma onda de críticas devastadoras. Mas as mensagens que apareciam na seção de comentários eram completamente diferentes. Produtor corajoso. Isso sim é jornalismo de verdade. Este é o futuro do Brasil. Claro, também houve algumas críticas duras.
Quanto te pagaram? Vendendo o orgulho do Brasil. Traidor. Mas logo outros espectadores rebateram. Você é a personificação do preconceito. Sem coragem para aceitar a realidade. Os tempos mudaram. Assim que o programa terminou, um número impressionante apareceu. A audiência final foi de 79%. Foi o recorde para um documentário na história da televisão brasileira. O vídeo postado no YouTube ultrapassou 1 milhão de visualizações em 1 hora. Durante a noite, ultrapassou 5 milhões. Na manhã seguinte, o Brasil inteiro estava em polvorosa. Todos os jornais noticiavam na primeira página. Até os jornais mais conservadores usaram a manchete, a corajosa confissão. Um jornal focado em relações internacionais comentou: a consciência de um homem derreteu o complexo de uma nação. A reação das livrarias foi ainda mais dramática. Livros relacionados ao Brasil, sua cultura e história, esgotaram-se em 2 horas após a abertura. Guias de viagem, livros de culinária brasileira. Os livreiros entraram em pânico, dizendo que em 20 anos de trabalho nunca tinham visto tal fenômeno. Os centros de ensino de português para estrangeiros entraram em colapso. Os telefones não paravam de tocar e o site caiu. O número de matrículas diárias aumentou em 10 vezes. O diretor de um centro de idiomas no Rio disse: eu administro este centro há 30 anos e nunca vi nada assim. Não temos professores suficientes. Até professores já aposentados estamos chamando de volta. As agências de viagens também entraram em estado de emergência. Os pacotes de turismo para o Nordeste e a Amazônia esgotaram-se instantaneamente. As buscas por passagens aéreas para destinos nacionais no site das companhias aéreas aumentaram 180% em relação à semana anterior. Os voos para Salvador e Manaus para os próximos 3 meses estavam todos lotados. Um representante de uma agência de viagens disse: isso é mais louco do que a febre de viagens dos anos 90. Economistas analisaram o fenômeno em números. Os pedidos de alimentos de origem nacional aumentaram 400%. As vendas de produtos de beleza brasileiros subiram 350%. O streaming de música brasileira disparou 600%. Um especialista chamou o fenômeno de o tsunami econômico de 9 minutos. As emissoras concorrentes também reagiram rapidamente. Em uma semana, todas as emissoras programaram especiais sobre o Brasil. Especial Cultura Brasileira, explorando a tecnologia do Brasil, Jornada Gastronômica Brasileira. O jornalismo brasileiro foi subitamente tomado por uma onda de brasilidade. A reação no exterior foi ainda mais intensa. Emissoras nos Estados Unidos, Europa e América do Sul transmitiram o vídeo com legendas. A emissora pública alemã o usou como exemplo para produzir programas semelhantes sobre outros países. A França planejou um especial sobre o Marrocos. Um jornalista conseguiu me enviar um e-mail: você estabeleceu um novo padrão para o jornalismo. Um professor de uma universidade americana começou a usar o vídeo como material didático em aulas de ética jornalística. Ele ensinava aos alunos que admitir o preconceito e buscar a verdade é o verdadeiro espírito do jornalismo. Na comunidade de imigrantes no Brasil, uma onda de emoção tomou conta. Eles disseram que, embora décadas de discriminação e negligência não desaparecessem da noite para o dia, algo havia realmente mudado. Colegas de trabalho brasileiros os convidavam para comer comida típica. Vizinhos os cumprimentavam e queriam aprender sobre suas culturas. Uma semana após a exibição, fui convidado para participar do Fórum Mundial de Jornalismo. Quando subi ao palco, centenas de profissionais da área se levantaram e aplaudiram calorosamente. Minhas pernas tremiam. Segurei o microfone e disse: a verdade se espalha mais rápido que a linguagem. A coragem de uma pessoa pode mudar o mundo. 9 minutos são suficientes. Após o discurso, um jornalista perguntou: qual foi a maior mudança que você sentiu? Pensei um pouco e respondi: eu mesmo mudei. A maneira como eu vejo o mundo mudou. Esse foi o maior milagre. Naquela noite, no quarto do hotel, olhei pela janela. O Cristo Redentor brilhava. A mesma paisagem, mas para mim parecia diferente. Agora eu entendia.
Antes de ver com seus próprios olhos, não julgue. Esse é o primeiro passo para um mundo sem preconceitos. A coragem de 9 minutos mudou o mundo.